Ninguém te escuta, professor. Obrigado pela advertência. Bom, vou retomar aqui. Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem um cenário diferente, né? Por isso que eu escolhi a música de Toquinho, justamente porque estou falando da minha casa. Depois de meses de reforma, estou aqui de volta, né? E muita agonia. Vocês, de alguma forma, compartilharam comigo esse período, vez por outra, dava errado alguma coisa das nossas aulas, mas hoje, inclusive, vou fazer uma coisa diferente do que geralmente faço nessas aulas gravadas, que é uma maneira de me readaptar à minha realidade, à nossa realidade quando toda essa pandemia passar, né? Vou dar aula, vou tentar dar aula em pé, vai depender muito do som, se ele vai ficar com qualidade, certo? Então, hoje, vocês vão me conhecer quase de corpo inteiro, né? E aí eu vou ter muito mais, assim, muito mais tranquilidade, porque para mim era um martírio da aula sentado, pessoal. Realmente, pois é, camisa simbólica também desse desejo para que a gente possa se reencontrar presencialmente, né, pessoal? Eu nunca dei aula sentado na minha vida, assim, tenho 20 anos de magistério, 21 anos vou fazer esse mês de agosto, dia 18, que é amanhã, né? E 21 anos de magistério e não costumava dar aula sentado. Eu gesticulo demais, apesar de não movimentar tanto na sala, mas a aula sentada para mim me tolhe um pouco essa liberdade na expressão. Então, hoje a gente vai tentar fazer dessa outra maneira, né, para nos prepararmos para o nosso reencontro presencial, se Deus quiser, em breve. O som tá nítido para vocês ou tá muito baixo ainda? Tá baixo, professor. Vou aumentar um pouquinho. Certo. Vou ver se eu... Tá muito. Certo. Eu vou tentar falar um pouco mais alto para compensar, certo? Hoje, basicamente, nós vamos falar vamos discutir os três últimos grupos, os três últimos temas, na verdade, porque o grupo 6, como vocês devem ter visto no SIGA-A, infelizmente não pôde ser constituído, e aí por isso eu aproveitei a gravação do grupo 6 do semestre anterior para que vocês pudessem ver o conteúdo, né? Então, basicamente, discussões que iriam acontecer na aula anterior, né, de normativismo keynesiano, teorias marxistas do direito e direito alternativo, a gente vai fazer justamente hoje, certo? E aí eu inicio justamente perguntando a vocês se tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida em relação ao, ao conteúdo de alguma dessas apresentações. Não? Se vocês não têm dúvida, então eu vou perguntar por mim mesmo, certo? Bom, em relação ao grupo de Kelsen, eu acho que vocês devem ter percebido, Karen, quando foi falar sobre a própria vida de Kelsen, ela fez uma menção à disputa teórica entre Hans Kelsen e Carl Schmitt. Vocês... aí eu pergunto a Kelsen, pergunta a Karen, o que é que você vislumbrou, Karen, dessa distinção? Em que é que eles se contrastavam a ponto de serem colocados como combatentes nessa teórica? Boa noite, professor. Então, esse início dessa rivalidade começou ali na época que ele estava participando da Suprema Corte, da criação do órgão constitucional, mas ela também ocorre em outros períodos
na vida de Kelsen e Carl Schmitt. E o que eu percebo é que enquanto Kelsen ele queria definir, dar autonomia do direito para o legislativo, para um tribunal que pudesse como é que se diz? Não ser influenciado por decisões políticas, Carl Schmitt defendia o contrário, que o guardião da nação, o imperador ou o presidente é quem deveria tomar essas decisões. Perfeito, Karen. E isso aí eu vou utilizar para fazer um link com uma associação que geralmente se faz entre Kelsen e o nazismo. Você abriu um tópico especificamente sobre a questão do nazismo na sua apresentação, né? Muitas vezes as pessoas, pelo fato até da crítica que é formulada a Kelsen, associam Kelsen justamente a um direito que não respeita a injustiça do seu teor, né? Então, por exemplo, um direito que servia ao Estado nazista, porque, mesmo sendo injusto, mesmo considerando hierarquia entre seres humanos, era o direito posto e, portanto, tinha que ser obedecido, né? Só que essa associação a gente já viu quando abordou os prefácios daquela obra, a obra clássica de Kelsen, que é a Teoria Pura do Direito, e já falou sobre isso. E o que é que você poderia me dizer, ou o grupo poderia me dizer entre essa associação? Ela é correta? Ela é justificada ou não? Eu acredito que não, porque em relação ao nazismo, o que Kelsen defendia foi, como é que se diz? Confundido com o que aconteceu com o nazismo. O que estava positivado era o que valia. Sendo que o que aconteceu com o nazismo, o direito positivado estava extremamente influenciado por pensamentos e decisões políticas, enquanto o que ele defendia era uma autonomia em relação a isso. E que isso não... Ele defendia o contrário do que aconteceu com o nazismo, para que essas coisas não acontecessem se o direito fosse uma ciência autônoma. Perfeito, é exatamente isso, né? Então, essa associação ela não se justifica e ela, inclusive, é equivocada, né? Porque o próprio Kelsen foi perseguido pelo regime nazista e terminou se mudando para os Estados Unidos. Newton... Professor, eu queria fazer uma rápida intervenção antes que eu seja questionado, mas eu já me tornei um fã do normativismo, tá? Não vou ser um normativista radical. O que eu percebi é que a maioria das críticas de Kelsen são clichês, no sentido de que, na maioria das vezes, critica-se um espantalho da teoria dele. Atribuem à teoria dele algo que ele, de fato, não falou. Isso resulta de uma dificuldade de compreender o que ele quis dizer. E o cerne dessas dúvidas, muitas vezes, é a separação entre a ciência do direito e a prática do direito. E se você não consegue abstrair a diferença entre a teoria que ele queria criar para unificar a ciência do direito, você confunde com a prática real, com a interpretação do direito. Então, eu vi vários artigos assim, de juristas falando mal, que Kelsen não leva a questão social, moral e não sei o quê, mas ele não propôs isso. Ele não propôs isso, ele dividiu. Isso foi sensacional, achei muito bom. Perfeito. Eu vou aproveitar a sua intervenção, inclusive, para fazer uma provocação, porque em um momento da sua fala lá, você diz assim, o direito enquanto ciência se reduz à norma jurídica. O que eu quis dizer com isso é que, que eu entendi, para Kelsen, o objeto fundamental da ciência do direito seria a norma. O centro da teoria normativista é a norma, por isso o nome normativismo, né? Então, ele desenvolve a ideia dele acerca do que ele entende por norma, que ele traça um juízo que é um juízo baseado na filosofia kantiana, sobre o que seria essa norma, uma norma num contexto hipotético, condicional, ou seja, sempre se fala se P, então Q, sendo que para uma sanção, a norma ela descreve uma conduta com uma sanção correspondente.
Então, para que haja a sanção, há uma condição. A condição é a conduta prevista na norma. Certo. Mas nessa frasezinha que você falou lá, o direito enquanto ciência se reduz à norma jurídica. Tem algum reparo a ser feito? Eu acho que usar o termo se reduz é muito forte, não? Acho que foi uma estrutura narrativa da minha parte. Não, mas está certo. O problema é que você disse o direito enquanto ciência. Na verdade, eu entendi a sua expressão, mas quando a gente coloca o direito como ciência, termina trazendo aquela confusão que você viu. Sim. Né? Então, você quis se referir, quando falamos direito enquanto ciência, é a ciência do direito, o que Kelsen chamava de jurisprudência. Né? Perfeito. Então, a jurisprudência ela vai se ater à norma jurídica. Ou seja, a ciência do direito vai se ater à norma jurídica, mas o direito, ele não se atém à norma jurídica. Né? O direito ele tem influências econômicas, influências políticas, e isso, em momento nenhum, Kelsen vai refutar. Perfeito. Ok. O som está ruim, Eu acho que é questão de proximidade com o microfone. Um pouco mais próximo aqui, porque o microfone é do computador. Mas perfeito. Excelente, Milton. Eu vou falar um pouco mais alto também, certo? O que mais? Você também falou sobre a norma hipotética fundamental, ou a norma de ficção. Muita gente ainda confunde essa norma fundamental hipotética e termina a confundindo com a Constituição, né? E aí, dentro do que você já fez a explicação, mas eu queria que você, se possível, esclarecesse melhor em que é que consiste e qual a importância dela para a compreensão de toda a construção teórica de Hans Kelsen. Bom, como eu disse, professor, eu até fui um pouco além, eu acho que eu fiquei meio fixado nessa teoria. Eu fui muito a fundo, eu encontrei alguns trabalhos muito interessantes. Vou só fazer um parêntese aqui. Cuidado com o Kelsen. Tá certo. Sedutor, viu? É muito sedutor. É muito interessante. É muito bem acabado, né? Muito bem urdida a teoria dele. E assim, a gente deve reconhecer sua importância, sem dúvida alguma. Talvez tenha sido o maior jurista do século XX, né? do jurista ocidental do século XX. Perfeito. Mas, obviamente, como toda teoria científica, ela é passível de aprimoramentos e melhorias. Né? Completamente, professor. Porque quando você tenta qualquer ciência, quando ela é posta, ela é unificada, ela não é final. Se ela fosse final, ela não era ciência. Né? Então, assim, do mesmo jeito que você pode acusar Kelsen de ser nazista, teve uns cientistas que pegaram a teoria evolutiva de Darwin, a ideia de luta pela sobrevivência, a sobrevivência no mais apto, e aplicou da mesma forma no campo jurídico, no campo social, e fez barbaridades, né? Então é o seguinte... Para justificar, por exemplo, a eugenia, né? O melhoramento da raça, as raças superiores a outras. Exatamente. Então, o que é que eu vi com a norma fundamental de Kelsen? Primeiro eu vi que existe... É isso que eu queria saber. O que é essa norma fundamental? Pronto, eu queria falar. Ele tinha que ter uma suposição. Ele queria fechar a teoria dele porque aparentemente existe uma falha de raciocínio. Seria um raciocínio tautológico. Ora, se o ordenamento jurídico ele recebe validade das normas de maneira escalonada, uma norma superior dando validade para as normas inferiores, quem dá validade para a norma mais superior? Então, é um pensamento circular. Então, como é que eu estou propondo uma teoria e eu não consigo fechar? Eu estou dando uma explicação que ela não tem fim por si só. E quando a gente vai ler sobre essa norma fundamental, que é o Grundnorm, né, do alemão, surge esse questionamento assim que chamam, ora é uma hipótese, ora é uma ficção. No slide eu coloquei como ficção e eu já mudei de opinião. Porque eu vi um relato de uma... Ele achava que era uma hipótese e depois ele achou que era ficção. Isso, e eu acho sensacional
eu consegui fazer essa distinção hoje aqui, eu estou satisfeito. Eu vi uma historiadora mostrando que, quando ele fala em hipótese, na primeira edição, ele trata como hipótese. E na obra póstuma, é tratada como ficção. A obra póstuma foi baseada em cartas que ele escrevia, tentava ponderar e aperfeiçoar sua teoria. Ele sabia que tinha falhas. Mas então ele nunca disse que não era uma hipótese. Só que a concepção de hipótese, para ele, não é a hipótese que a gente tem como a hipótese moderna, uma hipótese a ser testada. Aparentemente, a hipótese dele é como se fosse um postulado. Sim. Um postulado matemático, um teorema que, se for derrubado, destrói toda a matemática. Então, a ideia dele de norma fundamental que dá validade a um ordenamento jurídico, ela é basal para o sistema que ele criou, para o sistema do sistema científico da ciência, do direito. Então, ela que dá o fundamento. E por que a gente confunde com a Constituição positivada? É porque talvez seja a norma mais elevada que a gente tem acesso, que a gente convive com ela. Mas tem aquelas ideias da Constituição histórica, né, que antes de uma Constituição positivada surgir, pode haver uma Constituição histórica, outro documento, outra autoridade que tenha dado algum mandamento de validade para essas novas normas. Mais uma vez de cá nesse quase uma tentação para a tautologia. Mas eu fiz uma citação do Pedro Lenza e ele faz uma interpretação que, nessa teoria do Kelsen, talvez a Constituição tenha duas concepções. Uma de lógico-jurídica, que ela poderia corresponder à própria norma fundamental, poderia corresponder, e a jurídico-positiva, que é a Constituição em si. Mas, realmente, eu acho que você interpretar que a norma fundamental de Kelsen, ela é justamente a pedra fundamental da teoria dele. E você falou na Constituição Histórica, na verdade, a norma de ficção de Kelsen ela pode ser resumida, né, na seguinte formulação: respeita a primeira Constituição Histórica. Então, aquele documento jurídico que não tem um precedente normativo, né? Então, por exemplo, até no livro de Michel Temer, porque, por incrível que pareça, Michel Temer era constitucionalista, né? Michel Temer dizia: a primeira Constituição Histórica brasileira é aquela que representa uma ruptura com o sistema anterior. A Constituição de 88 é a primeira Constituição Histórica? Não. Porque ela só se possibilitou em razão de uma emenda à Constituição anterior. E se for em razão da emenda, está dentro do ordenamento jurídico, então não houve revolução. A primeira Constituição histórica, segundo ele, é o ato institucional número 5, porque foi ele que fez a ruptura jurídica no plano normativo mesmo, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, certo? Então, é como se fosse uma norma, é ficção nesse sentido, porque ela não existe norma, ela não existe, não tem a sua validade aferida. Ela é um pressuposto, ela é inventada, né? ela é fictícia, porque ela faz com que todo o arcabouço normativo tenha uma lógica, como você ressaltou muito bem, certo? Professor, Robson, essa norma fundamental, ao meu ver, seria uma norma que não pode ser contestada por uma norma superior, né? Algo que é o fundamento, a base, vamos dizer assim, de tudo, né? Exatamente. Eu li em algum lugar, não lembro exatamente onde, que ele falava que, por exemplo, ele dá um exemplo lá, por exemplo, que nós devemos obedecer a Deus, né? E Deus diz que a gente deve obedecer aos pais, né? Logo, a gente deve obedecer aos pais. Então, a norma fundamental é o quê? É de Deus. Nós devemos obedecer a Deus, né? Então, essa é a norma. Não está escrita, ela não tem sua validade aferida, né? Ela simplesmente se pressupõe. Perfeito. Exatamente. Isso aí. Excelente exemplo. Perfeito, Nelson. Nelson, pois não, Nelson? Boa noite a todos.
Eu estou vendo a discussão aí, apesar de eu ter acabado de entrar, Morton, eu achei interessante, porque essa discussão ela vai exatamente na linha de que um filósofo, o Edmund Husserl, fez sobre o movimento positivista, tá? Ele achava o movimento positivista muito radical, positivista assim, da ciência, porque ela só aceitava observações empíricas ou aquelas que tinham passado por uma observação empírica. E ele fez, numa obra dele, que dá suporte à fenomenologia, tá? Chama Investigações Lógicas. Ele fez a seguinte crítica, ele falou assim, qual que é o fundamento dessa filosofia empirista? Se ela só aceita observação, de onde que ela tirou a sua norma fundamental? Porque ela não é empírica. Então, e essa discussão que vocês estão fazendo, que vocês estão tendo sobre as normas e a estrutura normativa que Kelsen propôs, é exatamente a mesma crítica que Russell fez em relação à predisposição da ciência em só aceitar observações. Entendeu? Perfeito, perfeito, exatamente. Exatamente isso. Outro ponto que eu queria também, aproveitando a sua deixa em relação ao positivismo, né? Mateus, quando foi apresentar, fez esse link com o positivismo, né? E até eu queria perguntar ao grupo se vê algum sentido em a gente destacar o normativismo kelseniano do positivismo jurídico. O que é que vocês acharam? A partir do que vocês viram o grupo de positivismo apresentar. Então, professor, eu vou tentar falar alguma coisa, só que né, Newton já explicou muita coisa, assim, interessante. Sobre o positivismo, eu percebo que Kelsen foi um pouco influenciado pelo positivismo científico, né, filosófico de Comte, que via a ciência como um método empírico descritivo. Então, ele usa desse método empírico e puramente descritivo para elaborar a teoria pura de criar o direito livre de valor. Isso é uma coisa muito de destaque em Kelsen, né? E tem todo aquele negócio da norma, porque a norma para ele vai ser algo que é positivado, que está na lei, expresso na Constituição, e vai seguir todo aquele sistema escalonado, como eu acho que já foi bem ressaltado aqui, né? Em cima ali está a Constituição, depois as normas supralegais, aí vai ter as leis, vai ter os regulamentos, etc. E tudo isso fundamentado na norma fundamental, que parte do princípio de Tomás de Aquino, que é vedado a regressão ao infinito. Então, para que não fique voltando ao infinito, sempre tirando a fundamento de validade de uma norma superior, então vai ter que ter uma norma que vai botar fim a essa cadeia infinita, que vai ser a norma hipotética fundamental. Perfeito, Matheus. Agora você falou uma frasezinha que você já tinha falado na sua apresentação e que estava, inclusive, no roteiro. E aí eu queria que você analisasse se ela é correta. Você diz assim, direito livre de valor. É isso realmente que Kelsen defendeu? O direito livre de valor? Bem, pelo que estudei, para ele fazer a teoria pura do direito, ele vai se desprender um pouquinho da moral, da ética, da religião, e vai começar a ver o direito como ciência em si, pelo método descritivo. Aí é que está a pegadinha. Quando você fala em direito, você não está se referindo, pelo menos na terminologia kelseniana, à ciência do direito. Então, não é o direito que é livre de valor, mas a ciência do direito, que ele chama de jurisprudência, que é livre de valor. O cientista, ele tem que, no seu desenvolvimento, na sua consideração por sobre o objeto, que é o direito, ele tem que se isentar dessa avaliação. Mas o direito em si, ele é formado por
influências valorativas diversas. A economia, a política, fatores sociais, culturais, certo? Então, você falou assim, o direito como ciência, porque, de fato, o que é livre de valor não é o direito, é a ciência do direito, certo? Gabriel levantou a mão. Pois não, Gabriel? Eu não sei se é para todo mundo, professor, mas seu áudio aqui para mim tá meio baixo. Tá baixo, né? É porque eu vou ficar mais próximo aqui. Certo. Que mais? Bom, deixa eu ver o que é que eu anotei mais aqui. Alguém levantou a mão? Foi não, cara? Ainda sobre o positivismo e o normativismo jurídico, eu acredito que, apesar de, na época, ter havido uma implosão positivista tanto na ciência quanto no direito, ainda não se tinha um objeto bem definido sobre o que seria um objeto para o estudo do direito. E a proposta de Kelsen foi essa. Dentro do positivismo jurídico, criar, não sei qual é a palavra certa, um objeto para o direito, buscando a sua autonomia. Perfeito. E não apenas o objeto, um método próprio também que não fosse emprestado, né? Exatamente, Ariane. Isso, que não fosse isso. emprestado de uma ciência social, de uma ciência econômica, por exemplo, certo? E aí, só mais uma consideração que eu achei interessante na exposição de vocês, foi quando Yasmin falou da moldura, né? Falou sobre a questão da lacuna. Como Yasmin, que você enxergou essa metáfora que Kelsen utilizou para se referir à moldura da norma jurídica? Yasmin, está aí? Tá sem som ainda. Eu entendi que o legislador tem a norma geral e que dentro daquela norma geral, que seria a moldura, ele é livre, entre aspas, né? É livre para interpretar da forma como ele bem entender, mas dentro dos limites daquela legislação maior. Perfeito. Não apenas o legislador, o intérprete, O intérprete também, o juiz. direito também, o juiz, por exemplo. Isso. Que faz o direito, no caso concreto, ele tem, o legislador ele permite essa moldura. Né? Deixa eu permitir aqui. Ele tem uma moldura, ou seja, nem a norma jurídica, que muitas vezes a gente vê, ou muitas vezes as pessoas veem como algo que engessa a própria busca pela justiça, né? Então, é uma crítica que o justnaturalismo faz em relação ao justpositivismo, né? O realismo jurídico, de alguma forma, também. Mas mesmo na norma jurídica, a gente não tem um sentido, uma compreensão estreita. A gente tem uma moldura. E dentro dessa moldura ele tem uma liberdade, né? Desde que não saia daquele espaço. Exatamente. O que é que o legislador faz? Essa moldura. Mas dentro dessa moldura você tem muita possibilidade. Você pode produzir um rabisco, como as minhas pinturas, ou pode produzir uma obra de arte, uma obra de Picasso, né? Por exemplo, eu tenho aqui 3 quadros. Eles têm o mesmo tamanho, a mesma composição, né? E aí eu tenho isso aqui que foi do meu filho de 3 anos. Esse aqui que foi do meu filho de 6 anos. E a minha obra de arte, né? Então, assim, você tem
a mesma moldura, mas possibilidades diversas de produzir o seu conteúdo, certo? Maria e Ariane levantaram a mão. É que eu estava esperando que essa pergunta chegasse para mim. Eu estava sentindo, porque a minha parte do trabalho é justamente com ciência jurídica e tem toda a controvérsia, toda a polêmica em cima. Mas, complementando minha colega, óbvio, essa questão da interpretação muito se critica pelo fato de que a maioria das pessoas que criticam não leram o Kelsen. Porque já no capítulo 8, ali na rabeira, no final, você vai tratar só da questão da interpretação. Porque a interpretação do direito pela ciência jurídica é uma, e a interpretação do direito pelos órgãos jurídicos é outra. E aí a questão da tese das molduras, ela vai trabalhar justamente com o pluralismo semântico da língua, do efeito polissêmico que as palavras dentro da norma, elas têm. Então, dá liberdade para quem aplica o direito escolher ali algum dos sentidos para poder aplicar a norma. E aí você já tem as grandes críticas que já partem para o realismo jurídico até. E aí eu achei super interessante ressaltar isso. Perfeito, Maria. É exatamente isso. E, inclusive, na próxima quinta-feira, a gente vai começar a falar sobre hermenêutica e aí vai anunciar justamente esses dois patamares da interpretação. Talvez, muitos críticos de Kelsen apontam o capítulo da interpretação como o mais fraco, o mais frágil, vamos dizer assim. A gente vai ver por quê na próxima aula. Ariane e depois Nelson. Só para complementar o que Maria acabou de falar, que é realmente essa parte da interpretação, né? Que tem os dois tipos de interpretação, que é a autêntica e a não autêntica. E dentro dessas divisões tem a indeterminação relativa, né? Que é justamente dentro dela que eles conseguem estabelecer os amplos sentidos ali dentro daquele quadro que é feito, né? Dentro daquela moldura. A interpretação autêntica sendo o cargo do órgão, né, competente, e a não autêntica, que é justamente da ciência do direito. E dentro dela tem a indeterminação relativa, que pode ser intencional, que é justamente quando a norma já dá uma margem, né, de, digamos assim, liberdade, né, para o órgão competente, e a indeterminação não intencional, que é justamente o que Maria Clara falou, que é da semântica das palavras, que ali, mesmo que sem intenção, abre uma margem para que tenha várias interpretações dentro de uma mesma norma, né, dentro da moldura. Perfeito, Adriano. Exatamente isso. Nelson. Então, a minha dúvida era mais ou menos essa. Eu não me aprofundei em Kelsen, né? Eu vi o vídeo e tal, tudo, mas eu não me aprofundei no livro que nem o grupo fez. E a minha dúvida era justamente sobre a hermenêutica. Se ele abordava, quando ele tratava da ciência jurídica e do método dele, se ele abordava as diferentes formas de fazer hermenêutica jurídica, a teleológica, a histórica, a literal, ou se ele não se adentrou a isso, entendeu? Na verdade, a Ariane já respondeu a sua pergunta de forma perfeita. A grande, assim, ele não se propõe a fazer essas categorizações, mas o principal foco dele ao tratar da interpretação, na verdade, foram dois focos principais. O primeiro, de distinguir a interpretação autêntica da não autêntica, a gente vai ver isso na próxima aula, e depois distinguir a interpretação de normas, vamos dizer assim, estatais, no âmbito dentro de um Estado, e as internacionais, né? Então, as internacionais, elas estão em que patamar em relação às normas estatais, que ele chama estaduais, né? Dentro de um Estado? Isso aí também foi alvo de crítica por parte dos seus detratores, vamos dizer assim, certo? Alguma outra dúvida, pessoal, em relação ao normativismo kelseniano? A gente vai ouvir falar muito ainda de Kelsen, né? Então, Newton, que se revelou fã aqui de Kelsen, não se preocupe que a gente ainda vai falar muito sobre ele, não apenas Vou na botar aula o de hoje, nome do meu mas, filho de Kelsen. mas durante todo o curso, certo? Alguma dúvida ainda sobre normativismo? Vamos agora falar sobre as teorias marxistas do direito. E aí eu vou começar justamente com assim, o que é que eu observei da apresentação do grupo de vocês. Muito boa a biografia, muito
falou de forma muito completa sobre a própria ideia de Marx, assim, o referencial, a teoria de Marx, tanto em relação à economia como às ciências sociais, né? Mas o direito ficou lá para o finalzinho. Então, é lá no finalzinho que eu vou explorar mais aquilo que vocês desenvolveram. Primeiro, Lívia fez menção ao que ela chamou de fase jovem e fase madura de Marx. E aí eu queria que você desenvolvesse melhor, Lívia. Como é isso? O jovem, porque os marxianos, né, os estudiosos de Marx, os críticos também, eles fazem uma distinção clara entre essas duas etapas da vida, entre o jovem Marx e o Marx maduro. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre sua impressão, assim, o que foi que chamou a atenção nessa distinção entre essas duas fases. Olá, professor. Oi. Vou ligar a câmera aqui, só um minuto. Bom, pelo que eu li, pelos meus estudos, eu percebi que a gente utiliza essa fase jovem de Marx, como eu mesmo relatei no trabalho, para falar sobre suas primeiras obras, quando ele justamente ainda não tinha chegado lá a adentrar mais sobre a teoria comunista, socialista. Então, a fase jovem de Marx ficaria para os seus primeiros livros. O meu áudio está bom? Eu estou escutando um pouco. Ok, obrigada. Então, essa fase jovem de Marx ficaria justamente nesse começo, onde ele ainda não tinha desenvolvido a teoria marxista-socialista, onde ele começa a explorar os conceitos sobre capitalismo, sobre idealismo de Hegel, mas ele ainda não começa a falar sobre luta de classe, ou pelo menos ele ainda não está tão aprofundado nesse assunto. Então, essa é uma distinção que eu vi que se faz entre a fase jovem e a fase madura de Marx. Pelo que eu entendi, foi isso. Complementando um pouquinho que Lívia falou, um grande marco assim da diferença que os estudiosos põem é porque na primeira fase, né, na fase jovem, ele faz mais crítica do que constrói a sua própria teoria, faz mais crítica a Hegel, principalmente, que estavam ali naquele contexto, né? Ele estudou na mesma universidade que Hegel deu aula, enfim, e ele não concordava com o que ele falava, então, um dos primeiros livros é só criticando, ele pegou o livro de Hegel e comentava, tipo, parágrafo a parágrafo, dizendo o que ele não concordava. E aí, depois, nas fases mais maduras, ele desenvolve os próprios pensamentos. Perfeito. Inclusive, o final do livro, né, que ele fez a introdução à crítica de Hegel, eu acho, depois de todo completo. E esse aí ele já está em outra fase. Né? A introdução já resume o livro assim, melhor do que ler o livro, ler a introdução, as últimas 10 páginas. Isso serve para que a gente possa que um pensador ele vai revisitar as suas ideias, né? É permitido ao pensador, a um teórico, desenvolver no sentido de complementar e fazer, enriquecer, né? Vejam que o próprio Kelsen, ele teve amadurecimentos, vamos dizer assim, modificações em relação à sua teoria, né? Marx da mesma forma. E é curioso porque muitos marxianos hoje tentam resgatar em Marx vamos dizer assim, a fundamentação para a resolução de todos os problemas. Mas Marx não tratou de todos os problemas, muito menos os problemas que são próprios da nossa era, de maneira particular. Por exemplo, alguns marxianos conseguem encontrar, por exemplo, a preocupação de Marx com o meio ambiente, mas isso não está muito claro. A própria consideração de Marx sobre o direito também não é tão extensa, não é tão desenvolvida, né? A questão de gênero, os feminismos, não são temas que são desenvolvidos de maneira direta, de maneira inclusiva por Marx, quanto os demais temas.
Então, é preciso que a gente faça. Marx é um homem do século XIX. Então, o mais ilustrado, iluminado que seja, o maior que a sua teoria tenha tido na época, tem até hoje, ela tem suas limitações, porque ele durou menos de 100 anos, né? Então, não teve 200, 300 anos para desenvolver sua teoria, certo? Outra questão importante. Hudson, quando estava falando sobre a crítica à teoria marxista do direito, ele fez menção à ideia que Marx tinha sobre alguns direitos inatos, ou direitos naturais, vamos dizer assim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Hudson. Que direitos seriam esses? Ou alguém do grupo também pode se manifestar. Boa noite, professor. Oi, Hudson. Podem me apresentar? Podem me apresentar? Tá ótimo. Marx, ele não concordava com muitos direitos que o justnaturalismo promulga, né? Porque nem todos os direitos para Marx, né, são de uma natureza natural, né? Podem dizer, inerente ao homem. Porque, com base nos estudos dele, né, ele tem sempre esse foco do capitalismo, né, da questão da exploração do burguês em cima do proletariado. Mas ele não nega todos os direitos naturais, né, porque ele fala que existem direitos naturais. Por exemplo, a vida é um direito natural e que é independente do capitalismo, mesmo sendo afetado por ele, né? E eu acho que é isso. Perfeito. Tá ótimo. Alguém mais do grupo quer se pronunciar sobre o que vocês acharam, assim, do que vocês viram das teorias críticas, teorias marxistas? Sim, aí, complementando mais um pouco aqui, ele vai criticar, né, vai criticar Hobbes, Montesquieu, né, porque, principalmente no direito à propriedade, como eles tratam, né, os contratualistas tratam o direito à propriedade como algo natural do homem. E, para isso, Marx, isso é impossível para Marx, porque a propriedade é fruto capitalista. Não tem a ver com essa relação natural, inerente ao homem. Porque, vejam, os contratualistas, eles terminaram naturalizando o direito à propriedade no seguinte sentido. A propriedade, ela é adquirida quando você desenvolve seu trabalho para adquirir aquela propriedade. Então, você é grande detentor de terras. Essas terras foram compradas com fruto do seu trabalho ou elas foram adquiridas por herança. Mas aí, se foram adquiridas por herança, não é seu trabalho que está sendo reconhecido, mas de seus antepassados. De todo modo, é como se vinculasse o capital e os meios de produção a um mérito vinculado ou ao trabalho ou à sorte, enfim, de alguma forma mais ligada ao mérito do que propriamente a uma eventualidade, né? Só que o que foi que Marx desnudou? O fato de que quem trabalha efetivamente, ele tem ele não detém os meios de produção, ele não detém o capital na sua dimensão mais robusta, né? Mas como inclusive o grupo falou, ele é expropriado daquilo que realmente, da riqueza que ele produz, né? A partir da mais-valia, certo? O que mais? Eu queria mostrar a vocês um encontro improvável.
esse livro eu recebi, eu ainda não li, né? Eu li só o iniciozinho, mas olha só o nome do livro. Estão vendo? A Teoria Comunista do Direito. De quem é o autor? Aliás, de quem é o autor? Kelsen. É de Kelsen. Hans Kelsen, né? Então, assim, é fantástico, porque, na verdade, esse livro vai nascer da crítica que vários teóricos soviéticos fizeram à teoria pura do direito, né? E é muito curioso, Kelsen coitado, ele levou muita poeira, porque os críticos de Kelsen o associavam ao nazismo, né? Aí fugiu para os Estados Unidos e tal, começou a desenvolver a teoria pura, lá, inclusive formulou a segunda edição com algumas modificações. Mas vocês acreditam que na época em que ele escreveu, ele publicou esse livro, ele foi perseguido por aquela doutrina, né, aquela caça às bruxas que se desenvolvia também na década de 50 nos Estados Unidos, que era o macartismo, era a corrida, né, a caça aos comunistas, né? Por incrível que pareça, né, a gente ainda se depara com isso até hoje. Mas Kelsen é perseguido por ideias anti-americanas, porque escreve esse livro, mas também por sempre carregar a essência das suas ideias, né, independentemente do regime, que ele achava que a teoria pura, ela não servia a um regime, ela não servia a uma ideologia, ela se despregava desse aspecto, a teoria pura do direito, né? E aí é interessante essa abordagem, porque ele vai desenvolver, aliás, ele vai demonstrar como as teorias, como os socialistas ou comunistas, eles desenvolveram as teorias gerais, principalmente na União Soviética, né? Então é muito interessante. A parte que eu li aqui realmente é muito interessante. Algo mais sobre as teorias marxistas, pessoal? Ou os outros grupos que quiserem fazer perguntas? Oi, Tom. Oi, Felipe. Tá dando para me ouvir? Sim, sim. Um desses que eu acho que deve estar nesse livro foi o Pashukanis, né? Que é o teórico da União Soviética e tal. E, tipo, a gente se ateve bastante à teoria revolucionária de Marx no nosso podcast, porque, alinhado realmente com o pensamento dele, o direito estaria realmente dentro do capitalismo, né? Que deveria ser superado dentro da teoria revolucionária. Sendo que, tipo, tem várias correntes e pensamentos do direito socialista, por exemplo, que no livro de Engels e Kautsky, o socialismo jurídico, ele ataca principalmente o Menger, Anton Menger, que ele propunha que realmente deveria existir um socialismo pautado no direito, né? Mas, tipo, no direito baseado na forma dos meios de produção, do modo de produção capitalista. E aí a gente se ateve bastante ao pensamento mais alinhado a Marx, que seria também o pensamento de Pashukanis, por exemplo. Apesar que a teoria de Pashukanis teve alguns problemas, né, na União Soviética, na elaboração da justiça, do direito soviético, não conseguiram entrar realmente nas ideias marxistas, mas tipo, até para manter o poder, o Estado funcionando, né? O Estado que ainda não era totalmente comunista. E aí depois o Pashukanis foi até meio que perseguido pelos soviéticos e dentro dessas críticas ele tentou se manter fiel às ideias, tipo, e a construção também que ele teve do pensamento dele a partir da leitura dele de Marx, que eu acho que era muito fiel à leitura de Marx, mas, tipo, na prática, na questão da União Soviética, teve esse probleminha. Eu acho que ele deve tratar também nesse livro de Kelsen isso. Perfeito. Tem um capítulo específico de Pashukanis.
Mas você falou sobre a questão do direito, né? Mas não sei quem falou exatamente, mas houve uma menção à Revolução Passiva de Antônio Gramsci, né? E ela é desenvolvida a partir do direito. Então, o direito, segundo Gramsci, a partir dessa percepção, o direito é revolucionário. Alguns acreditam nisso, outros nem tanto. Ana Clara, diga aí. É que sobre a questão de a gente ter colocado as partes do direito mais para o final também, é porque o próprio Marx, né, eu acho que é no livro da Crítica ao Direito de Hegel, ele fala, né, que ele foi um estudante de direito, né, da escola hegeliana, só que ele não se focou muito, nunca teve muito foco, né, na parte do direito, assim, ele sempre focou mais na questão da história, da sociologia, e não muito na questão do direito, né, da jurisprudência, apesar de ele ter sido um aluno de direito, né, na escola hegeliana. E a partir disso ele pegou esse arcabouço de ensino que ele teve, né, nessa escola e fez o livro, né, que é a Crítica ao Direito de Hegel. Exato, isso mesmo. Lívia. Só continuando a gente ter deixado o direito mais para o final, é porque a nossa proposta foi justamente tentar fazer uma linha do tempo. Por exemplo, eu comecei falando sobre essa crítica do direito de Hegel, que foi logo o seu início, que é para as pessoas que querem entender como começou esse pensamento revolucionário de Marx, como ele teve esse ímpeto anticapitalista. E depois que a gente vai aprofundando, falando sobre o capital, sobre a luta de classe mais adiante, com a própria Ana Clara, e no final que chegamos no direito. Claro que a gente vai dando pinceladas ao longo do nosso trabalho, mas por isso que também a gente deixou para o final. Só para pontuar. Eu percebi também que vocês se preocuparam em iniciar com aquilo que existia de essencial na teoria marxista, né? Então, os fundamentos, vamos dizer assim, né? A ideia de mais-valia, o modo de produção capitalista substituindo os modos de produção anteriores. Eu entendi nesse sentido. Hudson. Professor, eu fiquei pensando aqui, né, se dá para ter um paralelo de Marx com Kelsen, né? Que é porque Marx, ele fazia criticava o direito, mas não o direito como ciência, né? Porque não existia o direito ainda como ciência, né? Porque Kelsen viveu uns anos à frente de Marx, né? Aí eu fico pensando aqui, se Marx tivesse lido, ou Marx tivesse vivido na mesma época de Kelsen, tivesse lido e estudado sobre a jurisprudência com J maiúsculo, e não como o direito, esse direito contaminado de valores. O que vocês acham, hein? Esse livro aqui não é muito consonante, não, com essa ideia, né? Porque... Professor, eu acho que, tipo, por exemplo, no meu início da leitura para fazer esse trabalho, eu vi, tipo, uns autores levando como a crítica ao direito a crítica marxista do direito, né, como, tipo assim, demonizando o direito. Mas, tipo, acho que não é a verdade. Eu acho que a demonização, fora do termo pejorativo, mas, tipo, a crítica, né, seria realmente ao capitalismo e o direito estaria dentro dele, né? Mas, tipo, ele reconhece dentro de todas as obras, dentro do socialismo jurídico, dentro da teoria geral do direito marxismo, dentro do manifesto também, que o direito seria importante para a classe trabalhadora enquanto a gente estivesse na luta para a real revolução. Então, tipo, ele não demoniza o direito, ele fala que realmente é importante para a gente conseguir algumas reivindicações, melhorias, mas que essa melhoria não seria a melhoria efetiva, não seria o foco real. O foco real seria realmente a revolução, e depois disso a gente poderia pensar em algumas coisas dentro da revolução que ele também não deixa estipulado, por exemplo, Marx, porque ele não deu essa fórmula de como seria para fazer as coisas. Tem algumas coisas, principalmente na área do direito, que foram complementadas por Pascanes e outros também. Exato. Deixa eu só abrir a palavra aqui para Magnus, depois para a Ana,
para Ana Clara e depois eu vou fazer um comentário sobre o que você falou. Diga aí, Marcos, que eu já tinha levantado a mão antes. Eu tinha, mas acabou sendo respondido também durante as falas do pessoal, mas era mais ou menos o que Felipe tinha colocado, né? Existem, hoje em dia, várias derivações, digamos assim. Tem os mais radicais e os menos radicais, né? Os mais radicais acreditam que o direito, assim como o Estado, ele é tão vinculado e feito pela burguesia e aliado ao interesse dessa classe dominante que não dá para se haver uma mudança efetiva sem mudar as bases, sem mudar a raiz de tudo. Então, eu vi até um exemplo, acho que foi, eu esqueci, quem foi que deu, do Estado, né? O Estado é machista. Se a presidente mulher assumir o poder, o Estado não vai deixar de ser machista, né? Não é a questão de quem está no poder, não é a questão de quem assume o poder, assim como o direito. Apesar de ter alguns juristas que pensam de uma forma ou de outra, mas a base vai ser voltada para a burguesia. Exatamente, é isso mesmo. Põe, Ana Clara. Porque como ambos falaram, né? Segundo Marx, né, o Estado ele está a favor da burguesia, né? O Estado e o direito eles estão trabalhando em prol da burguesia, porque assim a burguesia está em menor quantidade, né? E Marx fala que uma das formas porque como eles estão em menor quantidade, eles têm que achar meios de coerção, né? E o Estado, o direito, segundo Marx, acaba sendo uma forma de coerção que a burguesia traz, né? Porque eles estão em menor quantidade, né? Tanto o Estado quanto... Tem uma coisa que um teórico marxista italiano fala, que é o Gramsci. Ele fala que também outra coisa que é utilizada, né, é um termo que ele chama de hegemonia cultural, né, que ele fala que é meio que uma manipulação, né, uma manipulação das ideias que explicam a história, né. Isso faz as pessoas pensarem que não estão vivendo aquilo, porque é explicado de outra forma, né. Isso também é uma forma de coerção usada pela burguesia, né. Até outro ponto também é que, às vezes, a burguesia, o que ela faz, né? Por exemplo, na questão dos infoproletariados, né? Ela faz uma coerção pagando um salário um pouco mais alto para aquela pessoa achar que está mais do lado deles do que do outro lado, né? Aí já entra a questão da consciência de classe, né? Mais perto. Exatamente. Mas como o Felipe falou, atualmente, né, no cenário que a gente está, a gente pode utilizar, sim, o direito como uma forma de apoiar a classe trabalhadora, né? Uma forma de apoiar, de ajudar, e realmente uma forma muito eficaz, né? Antes do que seria a revolução, né? Você me deu o trampolim para que a gente possa falar do próximo tópico, que é sobre o direito alternativo. Mas antes disso, Maria, levantou a mão aqui. Não, eu só ia fazer uma complementação do que a colega falou, em relação ao Alisson Mascaro, que ele até traz um exemplo sobre essa questão do Estado. Ele traz o exemplo de um fazendeiro, que mesmo que ele deixe a fazenda dele para viver na cidade, a fazenda vai continuar sendo dele, independente dele não estar lá. E você vai continuar gerando lucro para ele, mesmo ele não estando lá. Muito boa esse exemplo, Maria, porque eu me lembrei agora de um conto de Tolstói, está no livro Diabo e Outras Histórias, e um dos contos ele fala sobre um cavalo que ele é tratado pelo gerente da fazenda, né? E ele sempre achou que aquele que o possuía era o gerente, porque o gerente cuidava dele, o gerente dava de comer, o gerente
montava nele. Então, assim, ele entendia que o seu dono era o gerente. E ele ficou surpreso ao constatar que, na verdade, era o dono da propriedade que era seu dono. E ele começou a questionar, mas não tem nenhum sentido. Ele não me cavalga, ele não tem nenhum cuidado comigo, ele sequer dirige o olhar para mim, né? Então, veja que esse olhar crítico com a própria propriedade, né, é bem característico também de muitos autores da União Soviética ou da Rússia, né? Alguma outra coisa, pessoal, ainda sobre as teorias marxistas? E aí, agora, vou falar com vocês sobre o nosso último tema, que é o tema do direito alternativo. Ficou alguma dúvida? Vocês acharam alguma coisa interessante que pudesse ser comentada aqui? O que é que vocês viram de interessante? Vocês chegaram a ver o vídeo? Eu vou trazer aqui para vocês. Eu tenho alguns livros sobre direito alternativo, né? Vou comentar especificamente esse, que é o que é o direito alternativo, um livrinho pequeno, 66 páginas, certo? Escrito por professor Lédio Rosa de Andrade, né? Ele infelizmente faleceu ano passado, eu acho. E é um dos que defenderam o direito alternativo, que falaram, escreveram sobre o direito alternativo. O direito alternativo, ele vai nascer no Brasil a partir de uma prática especificamente plantada no Tribunal de Justiça ou no Judiciário do Rio Grande do Sul, Judiciário Estadual do Rio Grande do Sul, certo? E eu fui para um Encontro Nacional dos Estudantes de Direito na década de 90, né, denunciando logo minha idade, e lá era só do que se falava, estava num momento de explosão do direito alternativo, porque era uma corrente brasileira, claro, vocês devem ter observado no vídeo, é uma corrente de pensamento que teve inspiração na magistratura italiana, né? Magistratura italiana que alguns magistrados tentavam se deslocar do vício conservador, fascista, que marcava a magistratura, mesmo depois da renovação democrática naquele país, também na França, de forma embrionária, e no Brasil começou justamente com essa prática dos juízes gaúchos. O direito alternativo no Rio Grande do Sul, o direito achado na rua da UNB, né? Muito assemelhada, e sobre isso vai falar professor Lédio, nesse livrinho. O que é que eu queria destacar para vocês, pessoal? Algumas ideias que ele coloca aqui. Deixa eu ver aqui. Ele diz assim, que o direito alternativo não é um movimento contra a lei, não defende a livre interpretação do juiz e não despreza a teoria do direito. Muitas críticas que foram formuladas contra o direito alternativo é justamente isso. Vocês devem se recordar do texto que a gente colocou de Goffredo Teles Júnior, metendo sarrafo no direito alternativo, né? Como se fosse a anarquia do juiz, a anarquia do judiciário. Então você não tem apego nenhum a qualquer tipo de cânone normativo e, portanto, você vai decidir ao seu bel prazer. Não é isso, essa é a anarquia judicial, certo? O uso alternativo do direito é justamente a possibilidade de aplicação do direito para desfazer algumas distorções, certo? Se aproximando, portanto, da sua aplicação correta. E aí ele fala assim, a essência do direito alternativo é assumir um lado, que é justamente o lado das classes excluídas, certo?
Por isso que a gente vê essa utilização para muito próxima do que se pretendeu a partir de uma teoria crítica, das teorias críticas. Vejam que o direito alternativo também vai nascer sob inspiração inicialmente marxista, mas ela não tem uma ideologia pré-determinada, certo? E aí eu vou fazer menção aqui, o professor Ed fala sobre duas correntes, vamos dizer assim, do direito alternativo. São expressões muito interessantes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala de um justnaturalismo de caminhada. E o que é o justnaturalismo de caminhada? A lei é um entendimento justnaturalista segundo o qual a lei deve ser a positivação de utopias, né? Representar a união máxima da vida, a união da máxima cristã, vida em abundância para todos, com o justnaturalismo, certo? Mas aí tem uma outra expressão que eu achei também super interessante, que é a de positivismo de combate. Vejam só, é uma corrente do direito alternativo que se arvora na lei para proceder ou para atingir os objetivos que o inspiraram, que é justamente de atuar em favor dos desfavorecidos, daqueles que são desvalidos, daqueles que são esquecidos, né? E aí ele cita: a Constituição da República nos permite vários instrumentos para essa luta, o Estatuto da Criança e Adolescente, as leis trabalhistas, o Código de Defesa do Consumidor. Então, são leis, são instrumentos normativos que possibilitam esse combate, certo? Claro, adotando a ideia de que o direito possa fazer revolução. Para uma ala dos marxianos, isso não é possível. Só a partir da revolução é que haveria efetivamente esse corte, né? Esse rompimento, certo? Tiveram alguma dúvida mais sobre o vídeo, sobre a apresentação? Tranquilo? Bom, pessoal, assim a gente conclui, né, esse momento muito especial da nossa disciplina, que é a apresentação de vocês. Senti falta, eu vou confessar, nos grupos 4 e 5, de ver vocês, como eu vi alguns hoje aqui, né, porque um foi podcast, o outro foi apenas os slides, né, mas a gente vai ter oportunidade para isso depois. Ana, diga aí, Ana Clara. É que eu só tava vindo explicar porque eu não abri a câmera, porque eu tô com 3G aqui, aí não dava para abrir, porque senão ia cair a chamada. Tranquilo, né? Não vai ter prejuízo em relação a isso, não. Eu só disse assim, na apresentação mesmo, sabe? Mas assim, foi a formulação de vocês, não vou me intrometer nessa escolha, certo? Estou dizendo, eu particularmente senti falta na apresentação justamente de ver vocês. Mas a gente vai ter outras oportunidades aqui, certo? A gente até tinha combinado de abrir aqui hoje. A Imagnos conseguiu abrir, Clara estava com 3G, e eu levei uma surra da Pfizer e da rinite, aí eu tô acabado aqui, acabei não abrindo. Que bom, mas pelo menos assim, é uma sensação muito recompensadora, né? Saber que está mais um vacinado, é isso mesmo, Maria. Mas assim, pessoal, é uma questão pessoal minha, nem se preocupe com relação a isso, não. Próxima aula, que é na quinta-feira, a gente vai iniciar o que a gente pode denominar de terceira unidade. Eu vou falar sobre os seminários, vou dar as notas de vocês, finalmente vocês vão ter uma nota, né? E aí, vamos fazer algumas sugestões de aprimoramento nessas exposições que vocês fizeram, e a gente começa com a hermenêutica jurídica. Pois não, Gabriel? Só uma dúvida que eu tenho, professor. Tem alguma previsão de volta das aulas presenciais para o próximo ano já ou não? A gente tá esperando o próximo ano, se Deus quiser. Talvez em fevereiro, por aí. 2022.1, né? Sim.
Porque esse aqui é o 2021.1, não é isso? Sim, A gente vai ter o 2021.2 começando em outubro e adentrando janeiro. Em fevereiro, a gente vai ter o 2022.1, possivelmente, se Deus quiser, aulas presenciais. Finalmente. se Deus quiser, porque eu Vocês tô vão doido para conhecer voltar lá presencial. os conhecidos gatos da UFRN. Certo? Do setor 1. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Vou aqui acabar aqui a gravação. Tranquilo, valeu, Tchau, professor. pessoal. Boa noite. Boa noite, professor.